Glória a Deus. Amém? Aleluia. O Bruno falou para mim que faltou que sábado agora teremos a nossa bazar. Isso, vai ter o bazar sábado agora, começando 9 horas da manhã e vai até, acho que umas 2 da tarde, né? Mais ou menos, isso. Então, só para deixar tudo aqui certinho. É bom estar com vocês aqui. Isso. Nós vamos começar uma série de mensagens. Vamos falar sobre o livro de Efésios. E nós vamos falar sobre a visão da igreja. Vamos falar da visão da igreja, da palavra de Deus, através do livro de Efésios. E vamos falar da visão da nossa igreja aqui, para você conhecer a visão da nossa igreja. Quais são os parâmetros que a nossa igreja, a Igreja Nazarena de Vila Velha também tem, para você conhecer um pouco a nossa visão, e vamos estar discutindo isso nos nossos grupos Vidas. Não esqueça de participar do nosso grupo Vida, coloca o nosso aplicativo, tem os endereços lá dos nossos grupos. Mas nós vamos estudar o livro de Efésios, e talvez você pode, para melhorar aqui, para você ficar mais imersivo, que tal você ler o livro de Efésios nessas 3, 4 semanas, você pegar para ler o livro de Efésios, é curtinho o livro, é pequenininho. Você, em uma semana, você lê todo o livro de Efésios, tá? Para você ler, e aí você vai entender um pouco melhor a nossa série de mensagens, a visão da igreja. Por que o livro de Efésios? Porque o livro de Efésios, ele vai falar sobre o que é a igreja, como deve ser a visão da igreja, como deve ser uma igreja. Então, o livro de Efésios vai mostrar a importância de uma igreja. Se você conhece alguém que diz, não precisa estar numa igreja não, é possível ser crente sem estar numa igreja, essa pessoa nunca leu o livro de Efésios, porque se ela lê o livro de Efésios, vai ver a importância e a necessidade de todos nós participarmos de uma igreja em Cristo Jesus. Cada livro tem um tema, e aqui o livro de Efésios é esse, a gente vai falar sobre isso, e nós vamos falar nessa série, a visão da igreja. Hoje nós vamos falar sobre a força de um povo. Vamos falar de a força de um povo. A gente vai se concentrar no capítulo 1 de Efésios. Vamos falar sobre a força de um povo. Eu vou começar destacar Efésios capítulo 1, o verso 22, que diz o seguinte: e sujeitou todas as coisas debaixo dos pés de Cristo, e o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Preste atenção agora, tá? Preste atenção no texto, olha aqui o texto aqui, presta atenção nos destaques que eu coloquei no texto. E sujeitou todas as coisas debaixo do pé de Cristo. E aí a gente vai falar quais são todas as coisas. E todas as coisas aqui é tudo mesmo. Tudo que você pode imaginar está tudo debaixo da autoridade de Deus. E tudo que está debaixo da autoridade de Deus, que é todas as coisas, Ele deu para quem? Deu para mim, para você? Não, Ele deu para a igreja. Ele deu essa autoridade que Ele tem, do qual sujeitou todas as coisas, Ele dá para a igreja. O que é a igreja? Que é o seu corpo, o corpo de Cristo, o povo de Deus, que é também a plenitude. O que é plenitude? É o máximo, o auge de tudo, daquele que tudo enche em todas as coisas. Nós vamos falar sobre igreja em Efésios, ele vai falar cada visão da igreja, a gente vai usar esse texto aqui como a primeira visão, mas para você entender o livro de Efésios, precisamos entender uma coisa importante desse livro, porque Paulo escreveu quando estava preso. É importante a gente entender, até para entender o livro, porque precisamos entender o estado emocional do autor do livro, que foi Paulo, usado por Deus, mas ele estava preso. É uma das epístolas, ou carta, para quem não sabe, epístolas, né, esse nome bonito, epístolas, quer dizer carta comprida. Tá? É simplesmente uma carta comprida. Talvez você não diga, mas será que as cartas são tão compridas assim? Bem, se você escrever uma carta em pele de cordeiro, através de uma ponta de carvão, você vai ver que qualquer coisa parece comprido demais, irmão.
Não é fácil, não deve ser fácil escrever, não é no pele de cordeiro, mesmo um pouquinho tratado e numa ponta de carvão, como eles faziam antigamente, normalmente. Hoje em dia, eu estou tão acostumado a digitar que eu tenho já dificuldade de escrever com caneta. Quando eu vou escrever com caneta, passa um pouquinho, minha mão já dói, porque eu estou desacostumado já de escrever com caneta. Eu já estou acostumado a digitar, e aí eu peguei uma caneta, um caderno, quase vi aquilo como algo pré-histórico, caderno, caneta, estou escrevendo, e aí escrevendo, a minha mão começou a doer, eu já vi que o negócio está feio para o meu lado, eu tenho que treinar mais um pouquinho, senão eu vou atrofiar. Não posso ficar só digitando. Agora imagina aquele tempo escrever nas condições que eles escreviam. Por isso que a epístola, essa carta grande, carta longa aqui. E Paulo escreveu essa carta longa, ele preso, imagina o estado emocional. Como você escreveria uma carta se você estivesse em dificuldade, como Paulo estava ou preso? Como seria a sua carta? Como é que seria uma carta sua para a igreja aqui de Vila Velha? Qual seria a sua maneira de escrever uma carta? Vou escrever uma carta para os irmãos da igreja Nazareno de Vila Velha e você preso. E inclua aí preso injustamente, como Paulo estava, preso injustamente. Preso sem merecer estar preso. E aqui vem, não precisa fazer o local não, tá? Fazer o logo aqui da internet não, que está aqui. A primeira coisa que eu preciso saber, o que é a igreja? O que é uma igreja? O que é a igreja? E aí Paulo vai tentar ensinar a gente. O que é a igreja? Eu vou pegar um texto de Gálatas, fica mais fácil de compreender, até que alguns textos de Efésios, que aí está no meio, fica mais fácil aqui. Diz o seguinte, Gálatas 3, 6 e 7. Assim foi com Abraão. Ele creu em Deus, e isso lhe foi atribuído com justiça. Saibam, portanto, que aqueles que têm fé e que são filhos de Abraão, fazem parte desse povo. O que ele quer dizer aqui? Ele está dizendo que Israel é o nome do povo que é descendente de Abraão. Esse é o povo de Israel. O que é o povo de Israel? É um povo descendente de Abraão. Aqui ele diz que agora, todo aquele que crê em Deus, pela fé, agora é filho de Abraão. Que agora, os filhos de Abraão não são agora por descendência. Os filhos de Abraão agora são mediante a fé. Todos aqueles que pela fé tiveram fé em Deus, Deus colocou ele essa justiça, essa bênção de ser parte do filho de Abraão pela fé. E aí então você vai ser agora parte da Israel de Deus. Porque agora o que existe é Israel de Deus. Existia a Israel geográfica, como existe até hoje a Israel geográfica. Mas existe agora a Israel de Deus. E quem faz parte dessa Israel de Deus? Todos que aceitam a Cristo. Todos que aceitam a Cristo pela fé, agora são descendentes de Abraão também pela fé. Se você aceitou a Cristo, você agora é descendente de Abraão pela fé. E nessa Israel de Deus, diferente da Israel geográfica que existia, que existe até hoje, a Israel, nação do Velho Testamento, a pessoa para ser descendente de Abraão tinha que ser judeu. Agora, para sermos descendentes de Abraão, precisamos da fé. Para nós entrarmos na Israel de Deus, não na Israel geográfica que nós temos lá no Oriente Médio, mas na Israel de Deus. E aí, o que é a igreja? A igreja nada mais é que a Israel de Deus. Nós somos a continuidade da Israel do Velho Testamento. Só que agora, essa Israel de Deus é chamado de igreja. Então, nós somos um povo. Deus nos chamou para sermos um povo. A igreja é um povo. A igreja é Israel de Deus. A igreja é a continuidade lá do Israel do Velho Testamento. Somos todos descendentes de Abraão, como foi a Israel do Velho Testamento. Só que agora nós somos descendentes de Abraão mediante a fé. E a partir disso, começa a ter uma nova Israel, a Israel de Deus. E qual é a diferença da Israel de Deus
com a Israel do Velho Testamento, essa Israel do Novo Testamento que nós chamamos de igreja. Essa Israel não está localizado geograficamente no local. A Israel do Velho Testamento, ela tinha um local geográfico onde ela ficava. Agora, como era para entrar na Israel do Velho Testamento, a Israel geográfica, eles precisavam fazer a circuncisão. Os homens, ainda criança, precisavam fazer a circuncisão. Que só homem pode fazer a circuncisão. Criança fazia a circuncisão. Era uma marca que ele tinha. Então, toda vez que vinha para saber que a pessoa era judeu, fazia parte dessa Israel do Velho Testamento e até Israel de hoje, geográfico, os homens chegavam ainda criança e faziam a circuncisão. Agora, na Israel de Deus, nós não fazemos a circuncisão, nós fazemos o batismo. E por que é diferente o batismo? Por que trocou batismo por circuncisão? O que era circuncisão do Velho Testamento passou a ser batismo no Novo Testamento. Passou a ser a marca da Israel de Deus, que é a igreja. Porque a circuncisão demonstrava que, no Velho Testamento, como Cristo ainda não chegou para salvar a todos, a salvação estava limitada através da Israel geográfica. Você, quando aceitava Deus, queria Deus, você tinha que acabar fazendo parte de Israel. Você acabar fazendo parte de Israel, e fazendo parte de Israel, você tinha que os homens faziam a circuncisão. Agora, nessa Israel de Deus, que é a igreja, agora Cristo veio e a salvação é universal, a salvação é para todos. Se é para todos, todos têm que ter a marca da salvação. Não pode estar resumindo só para homem, mulher também. Então, como é que a mulher fazia circuncisão? Impossível. Porque a circuncisão era feita no órgão masculino. Então, como é que a mulher podia ter uma marca? Então, vamos criar um batismo, porque tanto o homem quanto a mulher pode fazer um batismo. Agora, a salvação não está marcado apenas por um gênero, seja ele homem, seja ele mulher. Não está marcado apenas para um povo, que é Israel. Todos nós podemos fazer. Não há limitação, para todo mundo pode ter a marca, que é a marca do batismo. A marca do batismo é a marca da nova Israel, da Israel de Deus, daqueles que são descendentes de Abraão pela fé, que nós chamamos de igreja. Se a igreja é a continuidade do povo de Deus, lá do Velho Testamento, se nós somos descendentes de Abraão pela fé, se nós somos parte desse povo que se reúne diante de Deus, você pode ser a igreja? Não, porque você sozinho não pode ser povo. Por que eu não posso ser a igreja? Porque sozinho ninguém pode ser um povo. Você só consegue ser um povo se você está com um grupo de pessoas. E é por isso que Jesus nos diz que existe oração, que é a oração da igreja, a oração do povo de Deus, tem que ter 2 ou mais reunidos em seu nome. Por que tem que ter 2 ou mais? Porque ninguém sozinho pode ser um povo. Sozinho nós somos indivíduos, não somos um povo. Somos um povo quando estamos reunidos. Então, a igreja que a Bíblia nos diz, a igreja nada mais é do que um povo. E Deus nos chamou para quê? Para fazer parte de um povo. E por que Deus quer te chamar para fazer parte de um povo? Porque na eternidade, lá no céu, estaremos como povo de Deus. Você não vai ficar no céu isolado no cantinho. Você não vai poder ficar no céu, no apartamento, vendo Netflix. Você não vai lá ficar num cantinho, vai ter um lugarzinho seu, onde você pode ficar lendo a Bíblia, lá no céu, sozinho. Lá no céu você não vai poder falar, olha, eu quero ficar sozinho, eu quero refletir. Não, lá no céu você vai estar cercado de gente. Ainda tem anjo. Além do povo salvo, ainda tem anjo. Ainda tem a galera toda.
E tem mais, todo mundo vai falar a mesma língua. Então, não vai ter um que fala inglês, ou outro fala alemão, todo mundo vai falar a mesma língua, aquele povão, todo mundo falando tudo, conversando, dizendo, adorando, ainda vem anjo para lá, anjo para cá. Irmão, você não vai ter muita paz lá no céu não, vai ter sempre alguém te catucando. Vai ter alguém lá te catucando, vai ter um anjo lá, vai ter alguém dizendo assim para você, talvez. Imagine os primeiros anos no céu. Nos primeiros anos do céu, irmãos, eu vou ficar pro lado da minha esposa e falar assim, olha lá, Paulo, aí um dia eu vou chegar nele. Como o céu é a eternidade, nem que demore 1000 anos, mas um dia eu chego perto desse cara. Aí depois eu vou falar, e lá Moisés, caraca, Moisés, vamos lá pertinho de Moisés para ver como é que foi. Fora os parentes, fora meu pai que é salvo, batendo papo com ele, e foi pai, como esse tempo todo, a minha mãe que está lá no céu também conversando com a minha mãe, e meus parentes e outros, você lá, a gente estava na igreja, a gente ia falar assim, agora está no céu, se lembra aquela época que a gente estava lá na igreja, agora a gente está no céu, rapaz, glória a Deus que está no céu, não foi para o inferno, né? Ufa, estou aqui. O que não vai faltar é papo lá no céu. Porque Deus nos chamou como povo, para sermos povo. Então você que acha assim, eu não gosto de gente, eu tenho problema com gente, o que você vai fazer no céu, irmão? Lá é um povo, Deus chamou um povo. A igreja é o povo de Deus, é a Israel de Deus. Você precisa entender isso, olha, a igreja é a continuidade da Israel do Velho Testamento. A igreja é a Israel de Deus. Nós somos descendentes de Abraão agora pela fé. Se você entende isso, você vai entender que existe a força coletiva, como existe uma fraqueza na individualidade. Aonde está a força da igreja? A força está no seu coletivo, não na sua individualidade. A igreja é um povo. Até Deus é trino. Até Deus não é um Deus, ele é um Deus, mas não é um Deus isolado, ele é um Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Não é um Deus individualista, é um Deus comunitário. É um Deus que não pede para mim ficar explicando isso, porque isso é um mistério de Deus. Se a gente começar a entender Deus, a gente vai ficar doido. Mas Deus é Pai, Deus é Filho, Deus é Espírito Santo. Veja, Deus dizendo, a força está no coletivo. Até eu que sou um Deus único, mesmo sendo um, eu sou um coletivo através do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu não faço o trabalho sozinho. Eu mandei Jesus morrer por mim. Morrer por vocês, pelo povo. Mandei o Espírito Santo para morar no seu lugar, para ficar dentro de você. Então, há um trabalho em conjunto mesmo sendo um só Deus. O poder, se o poder é coletivo, então o poder está nos relacionamentos. Você consegue entender que o poder de Deus se manifesta por meio de relacionamentos? Em relacionamento com Deus e com as pessoas. O poder de Deus se manifesta por meio de relacionamentos. O seu relacionamento com Deus e o seu relacionamento com pessoas. O poder coletivo. Agora, como é o mundo? O mundo é o inverso disso. Um mundo sem Deus é individualista e egoísta. O mundo não está preocupado em um povo, não está preocupado na coletividade. O mundo não está preocupado no outro. O mundo só está preocupado em si. Sucesso por mundo é um sucesso individual. Todo sucesso para o mundo é individualizado. Mesmo em esporte coletivo. Veja, o esporte coletivo que a gente mais conhece no Brasil é o futebol. Futebol é um esporte coletivo. Deveria sucesso ser um sucesso coletivo. Mas na hora de fazer a maior premiação do futebol mundial, a FIFA escolhe o melhor jogador. E o que é o melhor jogador? O que é que serve o melhor jogador no esporte coletivo? O que interessa é a melhor equipe, não é o melhor jogador.
Deveria ser assim, porque é um esporte coletivo. Mas na hora de premiar, na hora de a gente falar das pessoas, a gente fala de forma individualizada. Por quê? Porque o mundo é egoísta, individualizado, e sucesso para o mundo é um sucesso individual e não coletivo. Esse é sucesso no mundo. Sucesso é aquele cara para o mundo que está rico, ou aquele cara que agora está fazendo sucesso, está tendo status, fama. O sucesso é sempre individualizado, nunca é coletivo. Nunca é um sucesso nosso, é um sucesso meu. E isso é tão forte que tem gente que não aguenta o sucesso do outro. Tem gente que tem inveja, tem gente que tenta prejudicar o outro, tem gente que não suporta o sucesso do outro. Por quê? Porque para ele sucesso só serve se for o sucesso dele, individualizado. É o sucesso que ele ganha algum tipo de vantagem. Se ele não ganha um tipo de vantagem, não é sucesso. E a gente tem essa mania do mundo de individualizar sucesso. E aí vem o reino de Deus dizendo, opa, a igreja é diferente do mundo. A igreja é um lugar de contraste. A igreja é diferente desse mundo e para nós aqui sucesso é algo coletivo e não individual. Então, se a igreja crescer, não pode ser o ministério do pastor Severino, porque não pode ser um sucesso individual. Isso é o sucesso para o mundo. Se a igreja cresceu, o sucesso é coletivo. Nós conseguimos, com a ajuda de Deus, fazer a igreja crescer. Todos nós juntos. E a igreja cresceu, porque todos nós crescemos. O ministério não é de um pastor, o pastor Severino, o ministério é de todos nós, porque é do Cristo Jesus. Não pode existir na igreja, no reino de Deus, um sucesso individualizado, porque tudo é a base do coletivo, de um povo, tudo é a base de relacionamentos. Então, se você está mal, a gente também está mal. Por isso que a Bíblia diz, chorar com quem chora, se alegrar com quem se alegra. Mas se você está bem, a gente está bem também. A gente se alegra com o seu sucesso, porque o seu sucesso também é o nosso sucesso, porque nós somos um povo em Cristo. Ou pelo menos deveria ser assim. Isso é a igreja. A igreja em contraste com o mundo, Paulo está dizendo que a igreja em contraste com o mundo, nós não temos esse sucesso individualista, egoísta, narcisista. Para nós, sucesso é algo mais relacional, é algo mais coletivo, é o nosso sucesso. Por isso a visão da igreja, ela é diferente do mundo. No mundo é egoísta, individualista. A igreja é um povo generoso e relacional. Qual é a primeira visão da nossa igreja? A nossa igreja, usando a visão da própria Bíblia, nós rejeitamos todo tipo de sucesso egoísta e individualizado. A igreja não é personalista. Ela não tem a cara de uma pessoa, nem da minha cara, ela tem a cara de Jesus. Ou deveria precisar procurar ter a cara de Jesus. Essa igreja é um povo do qual, como povo, nós vamos ter as nossas conquistas, aonde todos fazem parte dessa conquista e são responsáveis para conseguir essa conquista como povo. Por isso, a igreja, ela sempre pensa no crescimento do seu próprio povo. Ela vai ajudar uns aos outros a crescer. Ela vai amparar uns aos outros. Ela está preocupada com o sucesso do outro. Ela está preocupada com o bem-estar do outro. Ela está preocupada que o outro também consiga vencer. Não apenas ele vencer, mas o outro vencer. E como eu posso ajudar o outro a vencer? Você já ouviu falar que os judeus parece que é um povo que enriquece mais rápido que os outros povos? Parece que o judeu tem alguma coisa que eles enriquecem mais rápido do que os outros. Você sabe um dos segredos por que os judeus enriquecem mais rápido que os outros povos? Porque eles têm um senso de coletividade. Eles dizem,
Se tiver um judeu pobre, o povo é pobre. Eu não posso deixar aquele irmão, aquela pessoa judeu como eu, ser pobre. Porque se ele for pobre, o povo todo é pobre. E nós somos um povo perseguido. Nós somos um povo cercado de inimigos. Então todos têm que estar bem, todos têm que ser fortes. Então o que eles fazem? Eles se ajudam mutuamente. Vou dar um exemplo dessa ajuda mútua dos judeus. Um homem nos Estados Unidos começou a criar uma marca de roupa. E ele, judeu, pobre, ia começar a fazer uma marca de roupa, mas ele entendeu o seguinte: eu não tenho dinheiro, eu não tenho capital, mas faço parte de um povo. Eu sou judeu e faço parte de um povo que entende o poder do coletivo. E aí ele fez uma marca. Mas como as pessoas vão saber que eu sou judeu? Que essa marca de roupa é de um judeu, para que os outros judeus comprem minhas roupas e quando vê, vai fazer as coisas crescer. Ele falou: vou botar a tribo do qual eu tenho origem, e botou Leves. Leves quer dizer levita em inglês. Ele colocou uma marca de roupa chamada Leves. Botou lá Leves. Botou um símbolo parecido com uma coroa, para as pessoas entenderem, a pessoa não vê direito, mas é uma coroazinha, e botou lá Leves, Levítico. Quando ele colocou essa marca, só precisou botar uma camisa escrito Levítico. Todo judeu, quando via, sabia que era um judeu. Só um judeu ia botar uma marca de roupa de Levítico. E aí o cara compra, e o outro compra, e o outro compra, e o outro compra, e o outro compra. Quando viu a marca, tem sucesso. Vai ver o preço da roupa do Leves, da calça da Leves, para a calça normal. Eu, como não sou judeu, não dá para comprar para mim ainda. Não dá nem para ajudar os judeus, porque eu não sou, porque está caro lá. Mas estou mostrando que a força do coletivo, entender que são um povo e podem todos se ajudar mutuamente. Por isso que quando o livro de Atos diz que ninguém passava fome dentro da igreja, que eles distribuíam os alimentos, não é que eles comiam todos junto, mas eles procuravam dizendo: tem alguém passando fome, ninguém pode passar fome, que a gente faz parte de um povo e a gente se ajuda mutuamente. Na nossa igreja, a gente precisa ter essa consciência que somos um povo. Ninguém aqui que faz parte da igreja pode passar fome, porque se está passando fome, é o meu povo passando fome, é parte da minha família passando fome. A gente tem que ajudar essa pessoa. Se alguém dessa igreja não tem dinheiro para comprar um bujão de gás, já há anos a gente faz isso, nós pagamos o bujão de gás da pessoa, nós pagamos o remédio se a pessoa não tem dinheiro. E isso sai da caixa da igreja, a gente não fala com a pessoa: mas por que a gente faz isso? A gente faz isso porque a gente é caridoso. Não, porque a gente tem um senso de povo. A gente vai para todo mundo aí fora. Não é meu povo, me desculpe, não é meu povo. Vocês são meu povo. Vocês são meu povo. Eu não posso deixar nenhum de vocês desamparado, nenhum de vocês passando fome, nenhum de vocês sem ter dinheiro para comprar um remédio, porque nós somos parte de um povo. Se você está mal, nós estamos mal. Se você está bem, nós estamos bem. É a força da coletividade da igreja. Era isso que Paulo está tentando mostrar isso. E é por isso, por exemplo, que a igreja é missionária. Por que a nossa igreja precisa ser missionária? Porque nós estamos preocupados com o crescimento do povo. Às vezes, a gente tem que ter essa consciência que nós precisamos crescer o povo de Deus. Por isso precisamos ser missionários. Por isso temos que dar oferta missionária, por isso abrimos uma igreja na Serra, abrimos uma igreja lá em Balneário Pão da Fruta, abrimos uma igreja 23 de maio, abrimos uma igreja na Aracruz, abrimos uma igreja lá em Campo Grande, e vamos continuar abrindo igreja, vamos continuar ajudando a igreja em outros lugares. Por quê? Porque nós estamos preocupados em expandir o povo. Por isso somos uma igreja missionária, porque precisamos crescer como povo. Mas esse mundo, eles não pensam em crescer o outro, só pensa em crescer a si mesmo.
Quando é que a igreja perde a visão bíblica? Quando ela está voltada para si mesma. Quando ela não é mais missionária, quando ela está voltada simplesmente para o seu crescimento, ela esquece que nós precisamos crescer como um povo, e é por isso que somos uma igreja missionária. A nossa igreja é uma igreja missionária, porque nós estamos preocupados com o crescimento do povo. Agora, além disso, a igreja, ela está focada em quê? Ela deveria estar focada, como igreja, nas bênçãos espirituais, porque as bênçãos espirituais estão acessíveis a todas as pessoas. Olha esse texto aqui em Efésios que diz: bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Veja, Ele nos abençoou com todas as bênçãos espirituais, todas. Aqui nós temos um problema que a gente precisa ajustar como igreja. Se nós não somos um povo egoísta, se nós não somos um povo narcisista, individualista, pelo contrário, somos um povo que está preocupado com o coletivo, com o outro, com o próximo. Se nós não somos voltados para esse lado egoísta, então por que nós estamos muito preocupados com as bênçãos materiais do que as bênçãos espirituais? Será que nós não estamos tendo a mesma motivação egoísta do mundo, pensando só em nós mesmos, pensando apenas nas nossas bênçãos materiais? Não que a gente não pode pedir, não que a gente não pode querer, mas a questão é priorizar as bênçãos materiais e deixar de lado as bênçãos espirituais. Nós deveríamos preferir ou priorizar as bênçãos espirituais, diferente do mundo que é egoísta. Nós deveríamos priorizar essas bênçãos espirituais. E quais são as bênçãos espirituais? Efésios fala isso no versículo, capítulo 1, do verso 4 a 14. Eu não vou ler todos os versículos, mas simplesmente vou dizer as bênçãos espirituais que esses versículos falam. Salvação. Tem bênção maior que a salvação? Ser salvo em Cristo? Não. A outra é adoção. É você passar a ser filho de Deus. Ser filho de Deus como identidade da sua vida. Tem bênção maior que ser filho de Deus? Ser herdeiro do Senhor. Graça. Saber que agora Deus vai te abençoar não pelos seus méritos, não porque você é bom, mas por graça, mesmo sem você merecer, Deus vai te abençoar. E Deus quer que você replique essa graça, abençoe o outro mesmo sem ele merecer. Perdão. Deus vai te dar a bênção de perdoar os seus pecados, independente do que você fez, deixou de fazer. Deus é capaz de perdoar os seus pecados sem se arrepender. Ele só vai pedir para você também perdoar o pecado dos outros. Por graça. Percepção. Sabe, uma bênção espiritual que a gente não vê? Percepção. Deus vai te dar uma percepção, um discernimento e uma sabedoria para saber o que é melhor para você. Tem bênção maior do que essa? Ter uma percepção, um discernimento, uma sabedoria vinda do alto, capaz de te mostrar o que é melhor para a sua vida. Quantas bênçãos você vai receber tendo sabedoria, discernimento e percepção do alto? Quantas coisas você vai deixar de ser enganado? Quantas furadas você vai deixar de entrar? Porque agora está ao seu acesso essa bênção da percepção, do discernimento, da sabedoria que vem do alto. Saber a vontade de Deus, saber essa revelação da vontade de Deus, conhecer os mistérios de Deus. O que é conhecer os mistérios de Deus? Sentir a presença dEle, ser impactado por Ele, ter a sensação que você está falando com Ele, ouvir a sua voz através do Espírito Santo, saber que você está selado pelo Espírito Santo e você tem proteção, nenhum mal vai sobrevir na sua vida, nenhuma seta de Satanás. Pode a pessoa fazer macumba,
Pode a pessoa matar quantas galinhas forem, fazer a maior farofa da vida e nada vai te tocar. Nada. Pode ter inveja, pode fazer mandinga, pode fazer fofoca, pode tentar, o Senhor estará ao seu lado, porque você está selado pelo Espírito Santo. Saber que nenhum mal sobrevirá na sua vida, e mesmo que você ande pelo vale da sombra da morte, não temerá mal algum, porque o Senhor é contigo, você é selado pelo Espírito Santo. Tem bênção maior do que essa? Agora, essas bênçãos espirituais agradam a Deus, nos abençoa, abençoa o próximo, porque quando eu passo a ter sabedoria, eu abençoo minha família, produz bênçãos permanentes. Olha, discernimento, sabedoria, percepção, proteção divina, são bênçãos permanentes. Agora, lembra que o texto diz que todas essas bênçãos estão acessíveis a todos nós para agora. Agora. Elas estão acessíveis. Então, essa é a visão da nossa igreja, que é a visão da palavra de Deus. Nós precisamos possuir uma espiritualidade que não está ligada às bênçãos materiais. Não quer dizer que a gente não quer ter bênçãos materiais, mas a nossa espiritualidade não pode estar ligada às bênçãos materiais. A nossa espiritualidade está ligada às bênçãos espirituais. E o que quer dizer isso como igreja? Nós somos a igreja Nazareno de Vila Velha. Como nós entendemos a Bíblia, nós não somos uma igreja movida por prosperidade. Você nunca vai ouvir aqui alguém dizendo que, olha, vem para cá que Deus vai te dar um carro zero. Bem, nem para mim deu. Estou ruim de oração. Nós não vamos falar aqui que só porque você agora foi fiel, vai ficar rico. Não, mesmo sabendo que está na televisão, isso faz sucesso, mesmo sabendo que isso traz gente, quem não é atraído? Eu estive, há anos atrás, numa igreja de um colega, que agora é falecido, e eu estive na igreja dele, lá na Serra, e passei em frente à igreja dele, a igreja estava lotada, tinha mais de 1000 pessoas, lotada. Eu falei, irmão, que bênção! E eu cheguei perto de um culto, ele me viu, me reconheceu e falou, ô pastor Severino, olha só que bênção está a igreja, meio da semana, mais de 1000 pessoas. Eu falei, glória a Deus, irmãos, o que está tendo aí? A gente está fazendo uma campanha para emagrecer. Aí eu, como é que é isso? Não, Deus está fazendo bariátrica espiritual. Irmão, estava assim de gente, ó. Eu gostaria de fazer uma oração para emagrecer, mas a gente não acredita nisso. Eu gostaria muito. Em vez de ter que caminhar, fazer exercício, fechar a boca, só fazer uma oração. Queima, Senhor, queima, banha, queima. Eu queria, irmão. Parece brincadeira, mas estava lá, irmão. Às vezes, nós queremos priorizar as bênçãos materiais. Não que elas não podem ser possíveis, mas precisamos priorizar as bênçãos espirituais. Por isso, nós não somos motivados pela prosperidade, nós somos motivados pela gratidão. Sabe por que nós damos dízimo? Porque eu sou grato a Deus, Deus tem dado tanto para mim, eu posso devolver para Ele 10%. Sabe por que eu vou ofertar? Eu vou ofertar porque eu sou grato por tudo que o Senhor tem feito na minha vida. Sou grato, Ele não precisa me dar nada, Ele já deu. Se eu estou dando é porque Ele já deu, não precisa mais dar nada, já deu. E eu vou ser fiel de pouco pela gratidão da minha fidelidade. Nós somos motivados pela gratidão. Somos gratos. Sou grato porque Ele tem dado. Sou grato pela saúde que Ele me deu. Sou grato pela família que Ele tem me dado, pelos filhos, a minha esposa. Sou grato pela roupa bonitinha que eu posso vestir agora. Sou grato. Somos motivados pela gratidão.
porque isso já são bênçãos de Deus sobre a minha vida. Somos uma igreja motivada, sim. Somos uma igreja que falamos de ser fiel a Deus, sim. Mas motivados pela gratidão, não para receber algo em troca. Somos motivados por sermos gratos diante de Deus. É interessante que, vou ratificar, Paulo estava preso. E ele poderia escrever na carta dizendo: por favor, ore por mim para eu sair dessa prisão, porque eu estou preso injustamente. Mas ele começa a carta com uma poesia. Depois de uma poesia, ele começa com uma oração, dizendo: sou grato a Deus por todas as bênçãos espirituais que Deus me deu. Eu já sou um abençoado mesmo preso. Eu estou preso, injustamente preso, mas sou um abençoado. Sou grato a Deus por tudo. Sou grato a Deus pelo seu sustento. Sou grato a Deus por estar preso por amor a Ele, que é um privilégio por si só. Ele não pede para sair da prisão. Talvez se você estivesse preso injustamente, escrevesse uma carta para a igreja e falar: orem por mim, clame, jejue, para que eu possa sair dessa prisão. Paulo escreve uma carta dizendo: olha, eu quero dizer para vocês que eu sou um abençoado. Eu tenho todas as bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Sou salvo, sou filho dele, sou selado pelo Espírito Santo, tenho o discernimento do alto, tenho o poder do Espírito, Deus está comigo, e eu sei que eu estou fazendo aqui para a glória dele. Eu sou um abençoado. E a gente não tem essa percepção, a gente não se acha abençoado, a gente não se acha uma pessoa vitoriosa, a gente não se acha uma pessoa cuidada por Deus, porque não temos aquelas bênçãos materiais que nós gostaríamos. Você é um abençoado porque você é protegido por Deus. Você é abençoado porque você é salvo por Deus. Você é abençoado porque você é selado por Deus. Você é abençoado porque está acessível a você o discernimento, a sabedoria de Deus na sua vida. Você é um abençoado, irmãos. Você tem saúde. Você está aqui. E às vezes a gente não tem essa percepção que somos abençoados. Às vezes nós permitimos que o diabo tenta nos enganar, tentando nos menosprezar, querendo nos diminuir, dizendo que, olha, a nossa vida é ruim, olha, a nossa vida é uma vida de derrotado. Não, você é mais do que vitorioso em Cristo Jesus. Porque as bênçãos espirituais estão acessíveis a você. Por isso, a Bíblia diz que o poder está no povo, o poder de Deus, não é o poder do povo. Porque toda autoridade, irmãos, é delegada. Toda autoridade é delegada. O policial só pode me prender porque a autoridade que o Estado dele foi delegado a ele. Eu só sou pastor, uma autoridade eclesiástica, porque a liderança da igreja nazarena me consagrou, me delegou isso. Toda autoridade, seja ela qual for, é delegada. De alguma forma é delegada. Desde coisas mais simples. O cara que está limpando a rua, a praça, o lixeiro, ele tem uma autoridade ali de limpar aquela praça, mas só tem aquela autoridade que foi delegada pelo município. Toda autoridade, pequena ou grande, toda é uma autoridade delegada. Por isso a gente precisa entender isso. Olha o texto de novo que a gente leu no início. Efésios 1, 22. E sujeitou todas as coisas debaixo dos pés de Cristo. Sujeitou todas as coisas. Todas as coisas estão debaixo do poder de Deus. Você crê nisso? Deus está acima de todas as coisas. Está tudo debaixo do pezinho dele. Não tem nada, o diabo está lá debaixinho do pé dele. Você acha que tem uma guerra entre Deus e o diabo? Ah, uma guerra, você está vendo muito Star Wars, Jedi, essas coisas, super-herói. Não tem guerra, irmão, não tem guerra. O diabo já é um derrotado. Ele está debaixo do pé de Deus. Não tem uma batalha, não, já está debaixinho do pé dele, ó, esmagado lá, fica aí, ó, debaixo do pé. O diabo, a morte, está debaixo dos pés que Cristo ressuscitou.
Está tudo debaixo dos pés de Deus. E as evidências são que Cristo venceu a morte, venceu o diabo na cruz. E reina hoje ao lado do trono de Deus Pai. E um dia vai voltar para reinar nessa terra. Está tudo debaixo dos pés dele. Toda autoridade, toda força está debaixo dos pés dele. E ele é cabeça sobre todas as coisas. Ou seja, cabeça sobre todas as coisas quer dizer que ele é superior a todas as coisas. Todas as coisas. Deus é superior. A Bíblia diz que nada acontece sem pelo menos uma permissão de Deus. Por isso, não fique preocupado nem com o levante do diabo. Se ele se levantou, é porque Deus permitiu para ele ser derrotado e você ver a vitória de Cristo na sua vida. Porque nem ele pode tocar em você sem a permissão de Deus. Porque Deus, através de Cristo, é cabeça de todas as coisas. Ele manda em tudo. Em tudo. Agora, ele pegou essa autoridade e delegou para quem? Para a igreja. Ele pegou essa autoridade toda, esse poder que está tudo debaixo dos seus pés, esse poder do qual ele está na primazia de tudo como cabeça, ele delegou para a igreja. Por isso que fala, ele deu à igreja. Que é a igreja? Ao povo dele, a Israel de Deus. Agora vocês têm esse poder, poder que é meu, delegado a vocês, para vocês usar para acessar primeiramente e com prioridade as bênçãos espirituais. Não quer dizer que não pode vir as outras, mas com prioridade as bênçãos espirituais. Foi delegada à igreja. Por que não foi delegado a uma pessoa? Imagine uma pessoa ter todo o poder de Cristo. O cara ia surtar, ia se corromper. Então não está na mão de uma pessoa, está na mão de um povo que somos nós. Agora, se a igreja como povo, nós temos esse poder, o acesso desse poder de Cristo, do qual está tudo debaixo dos seus pés, às vezes, na maioria das vezes, não usamos esse poder. É como se você tivesse um dinheiro enorme, bilhões, na sua conta, e você não usa. E você acaba não usando nada. Você não acessa. Está tudo à nossa disposição, muitas vezes nós não acessamos. Não acessamos todas as bênçãos espirituais, todo o poder do alto, tudo que está debaixo dos pés de Cristo, do qual ele tem primazia, ele é cabeça, nós não acessamos. Por quê? Porque a gente não ora como povo, ora só como indivíduo. E esse poder não está acessado a indivíduo, está acessado à igreja, ao povo. Aí você fala, isso quer dizer o quê? Irmão, sem ser essa segunda-feira, a próxima segunda, nós temos torre de oração. Talvez você não possa vir, porque você trabalha. Mas você que pode vir aqui, segunda, terça e quarta, são 3 dias só. 3 dias só. Os 3 primeiras segunda, primeira terça e primeira quarta. Nós estamos aqui de 7 horas, 7h30, né? 6h30, 7 horas. A idade já... De 6h30 a 7 horas nós estamos aqui. 30 minutos só. Sabe como nós estamos aqui? Como igreja, orando. Sabe o que a gente faz aqui quando você chega? A gente unge todas as pessoas, porque agora é a oração da igreja. A gente unge você que está enfermo, unge você para Deus abençoar todas as bênçãos espirituais. Nós começamos a profetizar, profetizamos pela cidade, profetizando pela igreja, oramos por você. Temos uma palavra rápida para a sua vida, mas a gente está orando, está clamando, está jejuando, está aqui falando. Por quê? Porque nós estamos acessando o poder da igreja, que está tudo debaixo dos pés de Jesus. Estamos orando como igreja, não estamos orando como indivíduo, porque orando como igreja, que nós acessamos todo o poder que está debaixo dos pés de Jesus, do qual ele é a cabeça de todas as coisas. Você está precisando talvez desse poder,
E esse poder você não está acessando, por quê? Porque não está acessível ao indivíduo, está acessível a um povo. Isso quer dizer que eu não tenho que orar sozinho? Sim, você orar sozinho, você ora uma oração de intimidade, de relacionamento. Oração individual é oração de relacionamento. Não é para ficar sozinho, ficar assim, Senhor, aleluia! Não, irmão, é oração de relacionamento, é falar com Deus, ouvir a voz dEle, Ele falar com você, Ele dizer o que precisa na sua vida, aí Ele vai ministrar no seu coração, e Deus vai falando contigo, é ali você vai estar se relacionando com Ele, conversando com Ele. Como é que você conversa com Deus, começando a gritar que nem doido? Aleluia! Peraí, rapaz, vamos conversar, vamos bater um papo aqui. Vamos conversar aqui, ó. Calma aí. Agora, quando você estiver no meio de um povo, aí você grita aleluia, vai não sei o quê, você está num povo. Ali, você não está gerando um relacionamento, você está acessando o poder do Cristo que Ele delegou para o seu povo. Eu quero dizer para você que Deus deixou acessível para você todas as bênçãos espirituais na sua vida, porque você é povo de Deus, e podemos acessar junto como povo. Fazemos isso na torre, fazemos isso quinta-feira agora entre elas, como mulheres, povo de Deus, acessando, orando. Fazemos isso no sábado na JNI, como jovem, acessando como povo. Porque estamos reunidos? Porque nós estamos como povo. Fazemos isso quando estamos nos grupos vidas, ali, junto como povo, acessando, orando. Ali nós estamos criando um ambiente de povo, acessando o poder da graça do Senhor Jesus Cristo. Entenda essa força do povo de Deus. Cristo está acima de todas as coisas. Cristo precisa ser a cabeça de todas as coisas. E o povo que nós somos, essa igreja Israel de Deus, nós temos e recebemos de Deus a missão de viver, ensinar e demonstrar o poder de Cristo para as pessoas. A nossa missão é essa, de expandir o povo, ensinando essas pessoas as verdades de Deus. Por isso a visão da nossa igreja, porque a visão bíblica, é ser uma igreja cristocêntrica. É tudo centralizado em Cristo, porque Cristo é a cabeça de todas as coisas. Então, nós somos uma igreja cristocêntrica nas nossas crenças, nos nossos valores, nas nossas mensagens e nos nossos ensinos. Tudo aqui está em volta de Cristo, tudo é Cristo para nós, e Cristo é a cabeça de todas as coisas. Os nossos valores são de Cristo, os nossos ensinos são de Cristo, aquilo que queremos, o nosso alvo é Cristo, tudo aqui é Cristo. Porque Ele é o cabeça de todas as coisas, e Ele é o cabeça dessa igreja. Ele é o cabeça das nossas vidas. E nós também estamos debaixo dos seus pés. Eu quero terminar usando a parte B desse versículo que nós lemos, Efésios 1, 22. E deu à igreja, qual é o seu corpo e plenitude, daquele que tudo enche em todas as coisas. Aqui, Deus deu um poder, delegou um poder para a igreja como povo. O poder de orar para preencher todas as coisas. Preencher o quê? Preencher o que está vazio na sua vida. A igreja como povo tem o poder de clamar a Deus e tem autoridade diante de Deus de orar para preencher todos os vazios que estão na sua vida. E encher com o quê? Com Cristo. Porque Ele é o cabeça de todas as coisas. Talvez há um vazio. Talvez há um vazio emocional, você tem insegurança nas suas emoções, é escravo da ansiedade, da depressão. Há um vazio que não deixa você gerar em você uma estabilidade emocional. Nós vamos orar como igreja e Cristo vai encher esse vazio e vai estabilizar suas emoções por meio do Cristo.
Talvez você tenha um vazio de propósito. Um vazio de propósito. Eu estou vivendo o quê? Eu não estou vivendo, estou sobrevivendo. Eu acordo, trabalho, como, durmo de novo. Acordo, trabalho, como, durmo de novo. Qual é o meu propósito? Há um vazio de propósito. Eu quero dizer que nós vamos orar e vai te dar um propósito em Cristo. Você vai ser filho de Deus. E vai ter um propósito estabelecido pelo próprio Deus. Talvez você está se sentindo, irmão, perdido. A gente tenta preencher esses vazios, às vezes com bebida, às vezes com farra, às vezes com pornografia, às vezes com pecado, às vezes com televisão, internet. Estamos sempre preenchendo os vazios. Mas aqui a igreja recebeu uma autoridade de Deus de orar por você, para Cristo preencher todos os seus vazios. Todos os seus vazios. Quero te convidar a ficar de pé, fechar os seus olhos. Feche seus olhos. Nós estamos aqui como povo de Deus. Povo de Deus. Por isso que precisamos estar numa igreja. Porque somos parte desse povo. E o Senhor delegou para nós, como povo de Deus, essa autoridade de preencher todas as coisas, inclusive o seu vazio. Talvez agora eu quero que você deixe o Espírito Santo falar no seu coração. Talvez existe um vazio. Talvez você ache que esse vazio vai ser preenchido com um namorado, com um marido, com uma esposa. E eu quero dizer que ninguém consegue preencher esse vazio. O vazio da solidão não é preenchido com relacionamento. É preenchido com Cristo, o seu relacionamento com Cristo. Cristo é capaz de preencher esse vazio, essa solidão, essa instabilidade emocional, essa falta de propósito. Cristo é capaz de preencher esse vazio e quebrar as correntes do vício, do pecado. Ele quebra, porque você não vai precisar mais desses artifícios que simplesmente estão te escravizando, mas não preenche vazio nenhum. Mas o Senhor Deus, que é a cabeça de todas as coisas, pode preencher todo e qualquer vazio, inclusive o seu. Você tem um vazio que Cristo precisa preencher na sua vida? Se você tem, abre, coloca a mão no seu coração. Você fala assim: eu tenho um vazio. Eu tenho um vazio aqui, que eu gostaria que Cristo preenchesse. Eu tenho um vazio que só Cristo. E eu quero te convidar, você que colocou a mão no seu coração, sai do seu lugar, vem aqui no altar, porque todos nós vamos orar por você como povo de Deus. Colocou a mão no seu coração, sai daqui, não tem vergonha não, vem aqui no altar, nós somos o mesmo povo, venha no altar, glória a Deus. Você colocou a mão no seu coração, vem aqui no altar, nós vamos orar. Do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração por Jesus.
de novo coração. Eu declaro a paz de Cristo, se abençoe minha irmã, preciosa é a nossa comunhão. Somos todos assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Senhor Jesus, Pai amado, o Senhor delegou ao seu povo a autoridade de colocar tudo debaixo dos seus pés e colocar o Senhor como cabeça de todas as coisas e de orar para preencher os vazios de cada pessoa aqui com a tua presença. Porque o vazio que temos só pode ser preenchido por Senhor, pelo Cristo. E o Senhor vai nos fazer plenos, equilibrados, satisfeitos, e vai nos dar a sensação que somos abençoados, porque somos seus filhos, somos salvos por ti, temos todas as bênçãos espirituais ao nosso alcance através do teu poder, somos o seu povo, somos amados seus. Que possamos sair daqui com a sensação de pessoas abençoadas, não com pessoas derrotadas, mas pessoas que são abençoadas por ti, amadas pelo Senhor. O Senhor morreu por nós, ressuscitou por nós, vai voltar por nós. Quebre, Pai, quebre qualquer coisa que possa nos levar para um entendimento errado da tua palavra. Nós não seremos, já somos abençoados. E o mais o Senhor fará, Pai, em cada vida aqui, em nome de Jesus Cristo. Amém. Deus te abençoe, irmãos.